Olá, boa noite. Os equinodermatas são estritamente marinhos, com 7.300 espécies vivas conhecidas. Logo nos lembramos das estrelas do mar, ouriço do mar, serpente do mar, tudo do mar. O interessante é que há registros fósseis em locais que são habitats terrestres e podem ser evidências de que esse habitat já foi marinho em algum momento geológico. As suas larvas apresentam simetria bilateral e os adultos simetria radial. Possuem um endoesqueleto de origem mesodérmica, epiderme com projeções de espinhos e alguns possuem pendicilares. Possuem um sistema digestório completo e são dioicos e alta capacidade de regeneração. São triblásticos, possuem 3 folhetos embrionários, são celomados, acéfalos e não segmentados, e são deuterostômio, onde o blastóporo dará origem ao ânus. Atualmente estão divididos em 5 classes. A crinoidea, com representante lírio do mar, e eles vão ter como característica a boca para cima, a equinoidea, os ouriços do mar, e eles vão possuir como característica a lanterna de Aristóteles, asteroides, que são as estrelas do mar, e eles têm como característica o uso constante dos pés ambulacrários. E também temos a ofiuroides, que são as serpentes do mar, e eles não possuem ânus, e a holoturoides, que são os pepinos do mar. Esse filo, eles são o filo mais próximo aos cordados, né? E falando neles, os cordados. Os animais que fazem parte desse filo são cordados muito primitivos, são chamados de protocordados. Ao longo do tempo, eles ganharam características novas, como notocorda, sistema nervoso dorsal, fendas branquiais faringianas e cauda pós-anal. Existe um filo muito pequeno, os hemicordados, que ainda não são cordados por não possuírem todas essas 4 características. Os protocordados, eles abrangem os urochordatas e os cefalochordatas. Os urochordatas são conhecidos como urocordados ou tunicados. Eles são sésseis e vivem no substrato. São filtradores e a água passa pelo sifão inalante. Eles possuem a notocorda apenas na região caudal. Os cefalocordados, eles possuem a notocorda da cabeça à cauda, vivem enterrados e têm como principal estrutura os cirros. Um exemplo são os anfíoxos. Os agnatos são os peixes que não apresentam mandíbula, também conhecidos por ciclostomatos. Eles são representados pelas lampreias e pelas feiticeiras. Dentre as características gerais, podemos destacar que estes animais possuem o corpo alongado de forma cilíndrica, com escamas ausentes, tendo a pele recoberta por glândulas mucosas. Também possuem abertura branquial em forma de poros. Eles apresentam boca circular, sendo que uma de suas principais características é a ausência de mandíbula. As feiticeiras representam a ordem Mystiliformes e são animais marinhos que se alimentam de anelídeos, moluscos, crustáceos e peixes mortos ou doentes. Os seus olhos são degenerados e rudimentares, localizando-se debaixo da pele. Outras características desses animais é que eles não possuem nadadeiras, apresentando uma boca mordedora e o cérebro pouco desenvolvido. Quanto à reprodução, são animais monóicos, com desenvolvimento direto sem estágio larval. As lampreias pertencem à ordem Petromyzontiformes, peixes que se reproduzem em água doce, porém migram para o mar para desenvolver-se até a fase adulta. Possuem um corpo cilíndrico e liso, possuindo formato de enguia. Também possuem cauda comprida e escamas secretoras de muco pelo corpo. Elas apresentam como características nadadeiras medianas, pequeno cerebelo e olhos desenvolvidos. A boca circular, de diâmetro idêntico ao corpo, é reforçada por um anel de cartilagem. É repleta de dentes córneos e uma língua raspadora cartilaginosa, porém não possui mandíbula. Estes animais são parasitas. Eles fixam em peixes por meio da sua boca, em forma de ventosa, alimentando-se de seus fluidos corpóreos. Quanto à reprodução, são animais dioicos, com fecundação externa. O desenvolvimento é indireto e as larvas são chamadas de amocetes. Os ostracodermos são peixes agnatos extintos. São caracterizados pelo revestimento de ossos dérmicos.
organizados em forma de armaduras, escamas ou carapaças. Era constituído por peixes pequenos, podendo medir entre 10 e 50 centímetros. Era fundamentalmente de água doce e habitou a Terra entre aproximadamente 500 a 350 milhões de anos. As causas da sua extinção ainda são incertas. Os condríctios são peixes que têm esqueleto cartilaginoso e estão representados pelas quimeras, tubarões e raias atualmente. Os placodermos são peixes extintos, tendo como característica a cobertura da cabeça, do tórax, por armaduras articuladas de placas dérmicas. Os condríctios eles possuem duas subclasses, uma delas sendo a holocéfale, que é representada pelas quimeras, e a outra elasmobranche, que reúne a subdivisão batoide, representada pelas raias, e a subdivisão celache, que agrupa os tubarões. Uma característica importante dos condríctios é a presença de escamas placoides, que possuem pequenos dentes e permite que suas camadas sejam protegidas. Outra peculiaridade anatômica desses peixes consiste na ausência da vesícula gasosa, portanto, apresentam outros mecanismos para auxiliar na flutuação. O fígado é um dos aliados que atua diminuindo a densidade corporal. Os condríctios possuem dimorfismo sexual, onde os machos possuem o clasper, órgão copulador responsável pela transferência de esperma para a fêmea. Isso, por sua vez, possibilitou a fecundação interna e o desenvolvimento embrionário pela ovovipariedade ou vivipariedade. Quanto à diferença fisionômica desses três grupos, as quimeras vivem em grandes profundidades, possuem cauda em forma de chicote, nadadeira dorsal com espinhos característicos e uma única fenda branquial em cada lado do corpo. Os tubarões têm de 5 a 7 pares de fendas branquiais laterais, têm corpo geralmente fusiforme, com nadadeiras peitorais pares e separados da cabeça. Já as arraias possuem 5 pares de fendas branquiais ventrais, nadadeiras peitorais fundidas com a cabeça e corpo achatado. Em relação à biologia sensorial dos condríctios, ela é composta pela linha lateral e as ampolas de Lorenzini. A linha lateral é um mecanorreceptor que capta vibrações e ajuda a perseguir presas ou escapar de ataques. E a ampola de Lorenzini são eletroreceptores que estão localizados na parte ventral da cabeça em formas de poros, compostos de um gel de glicoproteína, que são sensíveis à temperatura, salinidade e pressão e são capazes de detectar até presas enterradas. Em relação à ecologia, podemos levar em consideração que eles ocupam importantes posições na cadeia trófica e estão localizados no topo da cadeia marinha. Os osteíctes representam a maior parte de todos os peixes existentes, possuindo esqueleto ósseo. Eles se encontram tanto em água doce ou em ambientes marinhos, sendo extremamente variados quanto à forma, cores e hábitos de vida. Dentre as principais características desses animais, nós podemos destacar: a boca da maioria dos peixes osteíctes possui dentes e mandíbulas e está situada em posição anterior no corpo do peixe. Na pele desses animais, podemos encontrar glândulas produtoras de muco e escamas dérmicas que se sobrepõem umas sobre as outras. A bexiga natatória nos peixes é um órgão de função hidrostática, que atua como uma boia, permitindo que o peixe permaneça em equilíbrio em diferentes profundidades. E uma das características mais marcantes e de fácil visualização é a presença do opérculo, estrutura que protege as brânquias desses animais e está localizado nos lados da cabeça dos peixes, sendo que nos osteíctes normalmente são encontrados de 4 a 5 pares de brânquias. Os otólitos são estruturas rígidas de carbonato de cálcio e outros minerais que estão localizados no ouvido interno dos peixes ósseos. A sua estrutura está associada à audição e ao equilíbrio, além do que traz informações preciosas sobre a vida dos peixes. Podemos dividir os osteíctes em duas classes: os Sarcopterygii, grupo com nadadeiras carnosas e com suporte ósseo. Os seus representantes são os peixes pulmonados e os celacantos. Os peixes pulmonados apresentam uma característica interessante, que é a respiração por pulmões primitivos. Um exemplo é a piramboia, espécie que é encontrada na região amazônica. Os Actinopterygii, a principal característica do grupo são as nadadeiras sustentadas por raios, nadadeiras raiadas.
São o maior grupo dos vertebrados, com mais de 27 mil espécies presentes em todos os ambientes aquáticos, e se tem como os representantes, por exemplo, o cascudo, o bagre, o atum e o salmão. Reprodução. Ao analisarmos a reprodução dos peixes, há alguns pontos que são relevantes para que haja sucesso, como, por exemplo, temperatura, salinidade, pH e oxigênio. O ambiente é um fator importante nesse processo, se é instável ou estável. Através dos estudos de reprodução dos peixes, há pontos importantes que podem ser analisados, como o cumprimento da primeira maturação, sendo possível definir o período de defesa, a fecundidade, o local de desova dos peixes, a época de desova e o potencial de desova. Os peixes possuem 3 tipos de desova, sendo total, única por temporada ou múltipla por temporada. Outra característica que devemos analisar é se os peixes eles são hermafroditas, onde machos e fêmeas podem variar no mesmo indivíduo, ou se ocorre o gonocorismo, onde machos e fêmeas possuem sexos separados. Além disso, os ovários maduros ocupam volume maior em relação aos testículos, na cavidade abdominal. É possível observar os estágios de maturação gonodal através da histologia e dos componentes bioquímicos mais importantes e presentes na morfologia da gônada. É através do IGS, Índice de Gonodossomático, que é possível determinar o período de reprodução, um período reprodutivo de uma espécie, pois os maiores valores indicam maiores pesos de ovários maduros para uma determinada época, sendo a fórmula IGS igual a PG sobre PC vezes 100, onde A fecundidade ela pode ser relativa ou absoluta. Com a fecundidade absoluta, podemos estimar o quanto está aumentando a população numa determinada área de estudo e o número de ovócitos que uma fêmea irá desovar no próximo período reprodutivo. A fecundidade relativa permite estimar mais rapidamente a fecundidade de forma indireta e leva em consideração o peso corporal e o comprimento da fêmea, isto é, unidade de peso corporal ou o número de ovócitos por unidade de comprimento. O sucesso reprodutivo das espécies está intimamente relacionado com as boas condições ambientais. Portanto, alguns aspectos da reprodução podem ser utilizados como parâmetros indicadores da qualidade ambiental. Boa noite e obrigado.